Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro nesse momento bastante turbulento no cenário político aqui do nosso país. Muitas pessoas que se ocupam de observar a realidade aqui do Brasil, né, às vezes ficam muito desanimadas, as pessoas ficam chocadas, outras ficam perplexas, outras ficam indignadas diante das situações que a gente observa no mundo da política. Mas tem um outro aspecto também que é muito interessante para a gente observar também de um modo positivo. É que agora no Brasil, uma boa parcela da sociedade que está acompanhando os noticiários está prestando atenção como funciona, no funcionamento do jogo político. Nós todos estamos vendo que a figura do presidente da Câmara Federal, ele está numa situação de muita proeminência. Hoje é quase um senso comum que ele está comandando um grupo de deputados e deputadas, que eu chamo aqui de homens e mulheres de negócios, contra os interesses do Poder Executivo, contra as plataformas que foram eleitas junto com o Lula no último processo eleitoral. Isso, no final da história, cria uma série de reflexões que o povo brasileiro, na sua grande maioria, nunca teve, né? Um presidente da Câmara nunca ocupou nenhum tipo de protagonismo, nunca vimos uma figura ser tão exposta como o Arthur Lira está sendo exposto nesse momento. E ele não tem um telhado que a gente pode dizer, né, possa dizer que seja uma laje de concreto. Ali tem muitas vidraças. E essas vidraças começam lentamente também a serem atingidas por algumas pedrinhas, podendo cair a qualquer momento um grande meteoro sobre a cabeça do atual presidente da Câmara. Bom, o jogo político está se dando. A gente vai tirar algumas conclusões ao longo das próximas semanas. E isso eu vejo como um aspecto muito positivo, né, para elevar as consciências aqui no nosso país sobre esse tipo de jogo, porque durante o período Bolsonaro a gente não teve minimamente esse tipo de reflexão. Eu vou traçar aqui algumas diferenças fundamentais, porque tem gente já tentando acentuar um processo de conspiração prematura para provocar um processo de impeachment no atual presidente da República. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá. Nosso portal está crescendo bastante, já somos 789 mil pessoas inscritas aqui. Isso é muito gratificante, é muito bacana. Isso aumenta cada vez mais a minha responsabilidade nos tratos das coisas que eu trago todos os dias aqui para conversar com vocês. Se vocês puderem também, participem dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, e se inscrevam também no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que a plataforma YouTube, né, coloca à disposição de você que curte os canais, que simpatiza, enfim, que quer estar mais presente, enfim. Você aqui será muito bem-vindo também, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, eu começo aqui o nosso papo de hoje com a retomada de um assunto que eu puxei ontem de uma forma muito incisiva, né? Que é o comportamento da Procuradoria-Geral da República, da Vice-Procuradoria-Geral da República, diante dos crimes que foram cometidos aqui no nosso país e de algumas situações que eles se omitiram de uma forma consciente, eles assumiram riscos de serem responsabilizados criminalmente. E a principal personagem do dia de ontem foi a senhora Lindora Araújo, numa gravação, que em mensagens que foram descobertas no telefone do ajudante de ordem do ex-presidente da República. Ela só ontem não foi exposta de uma maneira muito intensa porque todos os colunistas aqui no nosso país, toda a imprensa, toda a mídia estava se ocupando com as questões envolvendo o parlamento brasileiro ontem. Nós temos algumas CPIs, CPIs, temos reuniões no Congresso Nacional e temos um grande jogo do poder que está rolando para definir o que vai acontecer no futuro do nosso país, né? Sobretudo institucionalmente, sobretudo as relações entre Congresso e Poder Executivo. Então, esse caso aqui da senhora Lindora, ele acabou não ganhando muito destaque, mas ele não vai morrer, porque eu estarei sempre lembrando desse caso aqui e, como vocês sabem, todas as vezes que possível eu faço representações junto às instituições públicas aqui no nosso país. Então, isso não vai ficar adormecido e esquecido para sempre, não. Matéria do Jornal do Brasil diz: celular de Cid revela encontros secretos entre Bolsonaro e Lindora Araújo, vice-procuradora-geral da República. Gente, isso eu volto a dizer para vocês, é uma situação
absurda, isso é uma promiscuidade, isso é uma infidelidade institucional. Você se encontrar secretamente tendo um cargo público, isso não deixa de ser um tipo de corrupção moral, um tipo de corrupção ética, né? E essa coisa vai voltar à tona, eu tenho certeza absoluta. Se depender aqui de nós aqui, essa coisa não vai ser esquecida, não. E diante das situações todas que nós vimos no Congresso Nacional, vejam só, os filhotes, né, de Bolsonaro estão colocando as unhas de fora, né? O Dudu Bananinha, que saiu correndo lá da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, depois que o Glauber, o deputado Glauber, deu uma sapatada violenta nele, ele se acovardou, botou o rabinho entre as pernas e sumiu, né? A banana desapareceu. Ele está aqui fazendo discurso nessa direção agora. Eduardo Bolsonaro diz que Lula está no caminho do impeachment. Declaração foi dada ao comentar vitória do Planalto na aprovação da MP com liberação de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Gente, as pessoas também estão colocando essa cifra, né, 1 bilhão e 700 milhões de reais como liberação, como uma compra de votos, né, dos deputados ali. Só que tem um negócio. Os orçamentos da União foram absolutamente capitaneados pelas quadrilhas que fazem parte do Congresso Nacional, as que estão comandando o dinheiro dentro do Congresso Nacional. Com a entrada do governo Lula, o orçamento tido como secreto, até por decisão do Supremo Tribunal Federal, ele deixou de ser secreto, mas ele continua a existir, ou seja, os deputados têm uma parcela do orçamento da União onde eles podem destinar para suas bases, teoricamente para saúde, educação, construir postos de saúde, enfim, rodovias, estradas, benfeitorias, pontes, enfim, programas habitacionais, uma série de projetos e propostas, né? E isso estava emparedado, estava represado pelo Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, enfim, lá pelo Haddad. E os deputados fizeram uma chantagem, né? Ou libera essa grana, ou então a gente vai votar contra. De uma maneira bem simplória, foi isso que aconteceu. Essa cifra, se você observar, ela é ínfima em relação aos 300 bilhões que Bolsonaro gastou, meteu a mão no orçamento do povo brasileiro para tentar ganhar as eleições. Então, essa é a ordem de grandezas. O Bolsonaro praticamente gastou 300 vezes mais, vamos melhorar, né? 200 e poucas vezes mais essa montanha de orçamento para se beneficiar pessoalmente. E esse dinheiro, grande parte dele, passou pelos congressistas, pelos deputados. Bom, de todo modo, o Lula tem que ficar com as suas barbas de molho, porque essa gente, como eu digo a vocês, né, se tem uma coisa que eles não zelam, é pelo interesse do povo brasileiro, o interesse do Brasil. E aí tem uma coisa que, antes de entrar aqui na senhora Carla Zambelli, que está tomando outra condenação, né, pela proa, é que muitas pessoas estão falando assim, por que o Lula está tendo esse tipo de problema com o parlamento? Por que o Bolsonaro não teve esse tipo de problema? Por uma razão muito simples, o Bolsonaro não era presidente do Brasil. O Bolsonaro, ele terceirizou tudo, todas as áreas do Brasil, todas as áreas que poderiam ser de responsabilidade dele, ele entregou desde que as pessoas não enchessem o saco dele e garantisse, em contrapartida, que ele não sofreria o impeachment. Então, os madeireiros ilegais, garimpeiros ilegais, o agronegócio, os latifundiários ilegais, os exploradores de uma maneira geral, todo mundo se deu bem. Quem queria vender arma, quem queria usar arma, quem queria invadir terra de índio, quem queria tacar fogo em terra de índio, todo mundo se deu bem. O mercado financeiro, os que estavam querendo a autonomia do Banco Central, aqueles que queriam roubar a Petrobras, aqueles que queriam privatizar a Eletrobras, virou terra de ninguém. Então, quando a terra é de ninguém, como é que os homens de negócios que estavam fazendo negócios dentro do parlamento brasileiro poderiam criar algum tipo de obstáculo ao Bolsonaro, notadamente comandando uma enxurrada de cadáveres aqui no nosso país, com a proteção da Procuradoria-Geral da República? Então, essa é a grande diferença.
O presidente atual, o presidente Lula, ele tem uma série de programas, uma série de propostas que se conflitam com esses interesses todos, que tem representantes dentro do Congresso Nacional. Portanto, nós vamos ter cada vez mais a evidência da necessidade de se fazer política, de se conversar com esses grupamentos, e mais do que isso, né, como eu tenho sempre salientado aqui, a vinda do presidente da República para as redes sociais, para conversar com a sociedade, para mobilizar a sociedade, para ter algum tipo de força política maior para conversar com essas figuras, mostrando quem é que está por trás dele, quem é que está por trás do presidente. É o povo, ou uma grande parcela do povo. E isso não é pouca coisa, gente, isso é uma coisa muito importante. E isso tudo que está acontecendo, no final da história, está sendo muito importante para parcelas significativas da sociedade perceberem como é que esse jogo está funcionando. Bom, e aí a gente chega aqui na fila andando para mais algumas pessoas. Justiça condena Zambelli por usar hit Mila em vídeo pró-Bolsonaro. Mano Góes, que detém os direitos autorais da canção, não gostou da associação da obra ao ex-presidente. Então ela pegou aqui, usou uma música não autorizada para fazer um jingles para a campanha do Bolsonaro e agora vai ter que pagar mais R$20 mil de indenização. Isso já está, inclusive, ela recorreu no Tribunal de Justiça da Bahia, perdeu, então vai ter que murchar a bolsa mais um tanto, né? Gente, hoje à noite nós vamos ver em todos os telejornais esse tipo de notícia. PIB volta a crescer e avança 1,9% no primeiro trimestre, puxado pelo agro. E essas notícias positivas, elas devem ser vistas com muitas reservas, porque existe uma pregação ideológica e econômica para mostrar para a sociedade que esse modelo que nós temos no nosso país é um modelo muito bacana. Você que fica sentado na sua casa, você tem que ficar feliz, tá? Porque a economia está crescendo, porque o agro está crescendo. Isso não muda nada a sua vida, mas você recebe a informação como se fosse a coisa mais importante do mundo. Então, eu quero compartilhar com vocês um vídeo aqui do professor Gessé, que é sociólogo, pesquisador, num programa na TV Cultura há 5 anos atrás, onde ele fala muitas coisas que eu falo para vocês aqui no nosso portal. Vamos compartilhar isso aqui, vamos analisar. Vamos lá, fala, professor Gessé. Nós somos dominados a uma pregação ideológica dos grandes veículos de comunicação? Existem forças que têm interesse nisso, ou seja, existem forças econômicas, no nosso caso, que têm interesse na distorção sistemática da nossa realidade. É exatamente o que acontece com a nossa mídia. Quer dizer, a nossa mídia, ela é a pior mídia do mundo, né? Quer dizer, ela não tem nenhuma pluralidade, não há divergência de opiniões, né? E é uma mídia que é, digamos assim, ela é a boca do capital financeiro. Normalmente as pessoas acham que a manipulação midiática é sempre política, ou seja, tem a ver com o Estado, etc. Mas essa manipulação, e existe no nosso caso, ela pode estar centrada no mercado, né? O que mostra como as forças de mercado são invisibilizadas entre nós, né? E a nossa mídia é uma espécie de boca da fração financeira do capital entre nós hoje em dia, né? Então ela distorce, quer dizer, enquanto a fração financeira organiza o assalto da população como um todo, via juro, via dívida pública, via isenções fiscais de bancos e de empresas, que é a real corrupção, né? Que é 1 bilhão de vezes maior do que a merreca que a Lava Jato disse ter recuperado aos cofres públicos, o que é uma demonstração, né, da farsa que isso significa, né? Quer dizer, dessa corrupção ligada apenas ao Estado e à política, porque é uma forma de você fragilizar, criminalizar a política, porque o sistema político foi montado assim, desse modo, para que o mercado pudesse comprar. Essa é a história, né? Então o sistema político inteiro tem que ser refeito. Essa é a discussão que nunca se põe na nossa mídia, né? A mídia sempre fulaniza a corrupção, né, para continuar ganhando com ela, né? Ou seja, então o esquema real de poder entre nós não está no Estado, nunca esteve, né? A elite do Estado, ela é no fundo a lacaia do mercado, né, como os nossos políticos são, quer dizer, você compra 400 deputados, como os bancos e as grandes empresas fazem, então você legitima, né, quer dizer, a corrupção do mercado. E a mídia faz o seu papel de distorcer, de fraudar e de mentir, né, quer dizer, o que está acontecendo para o público. Gente, então, eu vou colocar esse vídeo na descrição do nosso vídeo hoje para vocês. Enfim, você que tem interesse em reproduzir e passar para as pessoas, né? Vou deixar aqui para vocês, mas enfim, o nosso encontro de hoje, ele visou, né, trazer essa realidade
para mais perto, né? Para você entender, para as pessoas que ainda não entendem, né? Que é um jogo que tem atores e esses atores representam grupos que não vieram de Marte. Eles representam interesses grossos, interesses de grosso calibre aqui no nosso país. E são essas situações que quanto mais a gente revelar, quanto mais a gente debater, mais a gente consegue conscientizar mentes e tocar corações, tá bom? Eu fico por aqui. Um grande abraço, mande seus comentários, mais tarde eu volto. Tchau!